11 horas e 43 minutos, a gente volta agora aqui com o TV Mar News e a gente já volta no nosso quadro Penal News, né? Afinal de contas, hoje é terça-feira, é dia de receber aqui no nosso estúdio Bruno Calado, que trouxe um tema que, olha, vou te contar, viu? Tá sempre em alta essa temática, viu? Todo mundo fala, a justiça demora, né? Demorada mesmo, Bruno. E que impacto, quais impactos, né, essa morosidade judicial traz tanto para a justiça, para o Poder Judiciário, quanto para a própria população? Bom dia para você. Bom dia, Polane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais um prazer, sempre um prazer estar aqui com vocês às terças-feiras, agora em horário novo, né? É verdade. Não agora, mas já apresentamos um outro Penal News nesse horário, muito bom, que se aproxima do almoço, é quando o pessoal já vai chegando em casa e pode se atualizar melhor dessas informações passadas. E aí trazemos essa temática, Polane, infindável, né? Infindável, infelizmente é infindável, que é a morosidade judicial. Pego até ganchos aqui da entrevista concedida pelo Dr. Juliano Pessoa, que lida com essa parte de direito médico, né, a parte da saúde, que é uma parte tão perigosa quando a morosidade a atinge, não é verdade? E aí tem até um caso de um cidadão, antes eu gostaria de narrar, de um cidadão que a família chegou lá ao escritório, ele estava internado em um hospital aqui de Maceió e precisando de um estente com urgência, certo? E aí o hospital não tinha o estente lá estocado para alocar, né, no coração do paciente. Foi quando o hospital se negou a fazer uma compra emergencial e disse que só faria a compra mediante um processo licitatório, etc. E aí o paciente entrou na justiça, uma vara aqui, uma vara cível aqui da comarca de Maceió, recebeu o processo. Nesse interstício, nesse lapso temporal de uma semana onde o paciente aguardava o estente, ele veio a óbito, né? E aí a vara miseravelmente concedeu uma indenização de R$3.000, que não pagava nem os custeios funerários, né, desse paciente que teve a vida ceifada por uma inércia do hospital e pela morosidade judicial também. Verdade. Né? Foi quando recorreu para o órgão superior, o Tribunal de Justiça, e conseguiu uma indenização, né, que pôde confortar, ao menos, né, os custeios desse prejuízo todo causado. Mas aí a morosidade judicial é algo que vem atingindo sempre, constantemente, e parece que vem aumentando. Porque quanto maior a demanda, né, maior o número de processos, maior o abarrotamento judicial, maior também, consequentemente, a morosidade. E temos nesse âmbito penal, nesse âmbito criminal, um perigo muito grande, tanto para a pessoa que está respondendo ali aquele processo na condição do réu, quanto o próprio Estado, né? Ou então a vítima daquele processo. Na maioria das vezes, a vítima de um processo criminal é o próprio Estado, é a própria sociedade, que aguarda uma punição. Familiares de vítimas, por exemplo, que teve o seu parente morto durante um assalto, durante uma execução de homicídio, e aguarda, né? Porque ali não trará a vítima de volta, Polane, mas conforta em saber que o responsável por aquele homicídio, o responsável por aquele morticínio, ele está sendo ali devidamente culpado, devidamente punido. Isso vem maltratando muito. Tem casos aqui sendo julgados de 2012, ou seja, 10 anos. Nossa, gente. Outros casos de 2007, que o processo não era nem digitalizado por completo. E aí ainda sendo, aguardando um julgamento, aguardando um desfecho. E veja, um pai, uma mãe que espera um julgamento conclusivo para que veja o autor daquele crime sendo punido, sendo sentenciado pelo Estado durante todo esse tempo, com a sede de justiça. E aí, muitas vezes, quando sai o resultado final, a defesa recorre para o Tribunal de Justiça, para os tribunais superiores e aguarda outros tantos para que chegue a um desfecho. Então é algo que macula, que prejudica, né, que maltrata demais, tanto aquele que está respondendo ao processo, que tem seus casos que apresentam uma certa inocência e está aguardando ali uma sentença absolutória e responde, mesmo que em liberdade, mas não consegue ter a tranquilidade de dormir um sono, né, tranquilo, consciente de que ao final será sentenciado de forma absolutória, né, e está aguardando esse lapso temporal todo. Quanto aos familiares de alguma vítima que de fato o réu teve a culpa naquele homicídio e está aguardando uma punição. Então a morosidade judicial é muito grande. Às vezes para dar um despacho de um pedido, de um requerimento qualquer, é uma demora absurda e aí os familiares caem em cima, né? Tanto quando eu atuo na condição de assistente de acusação, né, de advogado na acusação, quanto na defesa, advogado de defesa em alguns processos,
E as famílias vêm cobrando por não entender que a morosidade não é relativa ao trabalho do advogado, e sim ao âmbito judicial como todo, ao judiciário como todo. Bruno, a gente percebe, né, que, como você já mencionou, por exemplo, em 2007 ainda os processos nem eram digitalizados, mas de lá para cá a gente foi vendo a evolução da tecnologia, né, e a tecnologia, de certa forma, também chegar ao setor judiciário, como, por exemplo, a informatização, né, enfim, a digitalização dos processos, as próprias audiências que hoje em dia já podem ser feitas de maneira virtual, né? Mas isso tem ajudado, de certa forma, porque ainda é tão difícil chegar num trâmite mais célere na justiça? Veja, Paulane, eu lhe respondo com uma ilustração real de um caso concreto. Temos um caso em que um cidadão ele está sendo acusado de homicídio culposo na direção de veículo automotor, aqui no município daqui do estado de Alagoas, certo? E aí o cidadão não é de Alagoas, é de Pernambuco. Então qualquer ato para que intime-se esse cidadão é feito, não há um sistema integrado nacional, por exemplo, entre a Justiça Estadual de Alagoas com a Justiça Estadual de Pernambuco, com a Justiça Estadual de Sergipe, da Bahia, enfim, de outros estados. Então há uma despadronização que acaba desacelerando o processo judicial. Ou seja, para esse cidadão que reside em Pernambuco, ser intimado de um processo que corre aqui no estado de Alagoas é uma tramitação muito complicada, muito obsoleta e muito morosa. Vai através de um malote digital para a Justiça Estadual de Pernambuco, para que lá seja feita a intimação desse indivíduo e ele venha responder a esse processo. Então, o lapso temporal de quando o indivíduo foi denunciado para quando o indivíduo vai apresentar sua primeira resposta à acusação, sua primeira defesa, certo? É muito grande, muito grande. E a família que aguarda essa justiça, ou então esse réu que aguarda para responder o processo, não pode estar adiantando, pois tem que respeitar os procedimentos. O processo é o conjunto de procedimentos, né? E esses procedimentos que compõem o processo é que demoram bastante, né? A burocracia judicial é muito morosa e acaba afetando diretamente todas as partes envolvidas no processo. Exatamente. Quando a gente fala todas as partes, não só a vítima, não só as vítimas, não só o réu, mas também o Estado. De que forma o Estado também é problematizado, né, com essa situação? Paulane, o Estado ele tem o interesse de punir, né? Há o binômio da imposição da lei, que é punir e prevenir, né? O Estado ele tem que prevenir o crime e tem que punir o criminoso, né? Mas aí o Estado acaba perdendo esse direito de punir quando extinta, né, quando prescrito aquele crime. Um crime demora para prescrever, mas acontecem fatos em que o crime está ali prescrito. Atuei num processo semana passada, num crime de desmatamento ilegal, etc. E o réu foi inocentado, né, foi extinta a punibilidade do réu em decorrência da prescrição, ou seja, demorou tanto, processo de 2008, demorou tanto para o réu ser julgado que quando, enfim, estava na fase de alegações finais, foi reconhecida a prescrição, né? O direito do Estado de punir estava prescrito, ou seja, o Estado não tinha mais condições de punir aquele cidadão que estava desmatando de forma ilegal. Como resolver esses problemas, então? Não sei se efetuando mais concursos públicos, né? Há juízes aqui, Paulane, no Estado, que tomam conta de várias comarcas, né? Tá ali naqueles municípios de São Miguel, aí vai para Arapiraca, vem para Maceió, toma conta de uma vara. Está entendendo? Então, eu acho que a quantidade de juízes aqui no estado de Alagoas é ínfima em relação à quantidade de processo, a quantidade da demanda que existe aqui. Então, o juiz, para dar conta da comarca do interior A, da comarca do interior B, da comarca do interior C, você veja a aglomeração processual que ele tem que dar conta. Aí, um dia na semana vai para o interior tal, outro dia para o interior tal. E aí vem esse abarrotamento, né? Quando, na verdade, cada juiz deveria estar ali lotado em uma comarca, né, do Estado e dar conta daquele processo para tornar célere, sob pena desse juiz que tivesse ali lotado naquela comarca e tivesse moroso, ser acionado até pelo CNJ, né, para que desse celeridade aos processos. Muito bem, Bruno, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no nosso programa. Semana que vem tem mais. Eu que agradeço, Paulane, agradeço a todos vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui juntos novamente. Muito bem, e olha só, gente, o caso, né, da bomba que explodiu, mais uma bomba caseira que explodiu na mão de um serviços gerais lá do HGE, foi assunto também da análise de Arnaldo Ferreira de hoje. A gente confere agora.
polícia precisa dar uma resposta rápida. A Secretaria de Segurança Pública já designou o delegado, que é da região sul de Maceió, o delegado Nivaldo Aleixo, para tentar achar o mais rápido possível a pessoa envolvida com a construção do artefato que foi detonado inadvertidamente, uma bomba caseira, próximo ao Hospital Geral do Estado. 4 pessoas em menos de 15 dias ficaram feridas, 2 delas mutiladas. Há 15 dias explodiu um artefato semelhante a esse que explodiu lá ali próximo ao HGE, o Hospital Geral do Estado. Portanto, há uma suspeita de que pode ser um torcedor dessas organizadas. Se isto for verdade, nós estamos diante de uma pessoa que não é torcedor, é um terrorista, um criminoso. Imagine se essa bomba caseira explodisse num momento de grande aglomeração pública. Nós temos aí 3 pessoas feridas nesse último acidente, carros atingidos, as paredes do HGE. É uma coisa gravíssima, um ato de terrorismo. A pessoa, se não for terrorista, nem um criminoso quanto mais, deve se apresentar rapidamente à polícia para esclarecer que coisa é essa e se tem mais artefatos como esse. Isso não pode, não deve prosperar. Por isso, essa pessoa precisa ser localizada. As pessoas que o conhecem ou que sabem de um envolvimento de alguém com construção de bomba caseira devem comunicar imediatamente à polícia. Porque imagine se houver outra bomba caseira por aí, no momento de festas natalinas, de aglomerações. E olha, gente, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Guardiões da Infância com o objetivo de cumprir mandados de prisão decorrentes de decisões judiciais condenatórias por crimes relacionados ao abuso sexual infantil aqui em Alagoas e em outros estados também aqui do nosso país. Fernando Palmeiras traz os detalhes para a gente. Estupro de vulnerável, pedofilia e muitas outras ações criminosas contra a liberdade das crianças, principalmente no abuso sexual em crianças e adolescentes. O que está valendo pelo Brasil, uma mega operação da Polícia Federal, a Operação Guardiões da Infância, desencadeada em todo o Brasil, onde temos a apuração desses fatos com determinações judiciais em mandados de busca, apreensão e principalmente mandados de prisão. Já foram nada menos do que 14 mandados de prisão efetuados e 100 dos foragidos já detidos. A Polícia Federal faz nessa mega operação Guardiões da Infância agora a identificação das vítimas de abuso sexual infantil. Portanto, em Alagoas também, um dos estados onde aparece com um grande número de estupro de vulneráveis, onde a Polícia Civil está fazendo também um grande trabalho ao lado do Ministério Público do Estado, do Poder Judiciário, a exemplo do que a gente registra nesse momento aqui na sede do Departamento de Polícia Federal no bairro do Jaraguá, quando a Polícia Federal está aí trabalhando em todo o Brasil com a Operação Guardiões da Infância. Está programado para ainda hoje, daqui a pouco, em Brasília, uma coletiva fazendo um balanço geral do que a Polícia Federal está fazendo, está agindo. Infelizmente, ainda no país inteiro, e aqui nas Alagoas não é diferente, o que já registramos há poucos dias lá direto da Delegacia Geral de Polícia Civil, também ações da Segurança Pública do Estado de Alagoas, no sentido de combater, quando nada coibir, esse tipo de crime que infelizmente o Brasil está empestado, a exemplo também, lamentavelmente, do nosso estado de Alagoas. Aqui da sede da Polícia Federal no Jaraguá, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Melo, no canal 525 NET. Claro. E olha, reta final aqui do nosso programa, chegou aquele momento em que a gente recebe uma pessoa aqui, viu, que olha, é sempre muito bem-vindo aqui, viu? Vem correndo, chuta a bola para mim, Viderlan Araújo,
deu zebra hoje na estreia da Argentina na Copa. O que foi A isso, primeira gente? zebra por Orlando Santos. Olha, Espero pessoal. que não venha caindo em cima da gente também, viu? Rapaz, vou dizer, vamos dar um abraço pro pessoal de casa. Porlane, a zebra realmente passeou nesta Copa do Mundo nesta terça-feira. Nós falávamos ontem que até aqui deu tudo dentro daquele ar da previsibilidade, né? As equipes grandes, as seleções mais estruturadas conquistando vitória, mas hoje a Arábia Saudita decidiu colocar as garras de fora e venceu a seleção argentina pelo placar de 2-1. Começa em campo. Eu sei que você gosta do Messi, eu sei disso, né? Admiro bastante. Tanto ele como pessoa, quanto como jogador também. Ele tem um perfil de ídolo, né, Porlando? Não se envolve em polêmicas, né? Um cara muito família, assim como o Cristiano Ronaldo também, os dois, eles são referências mesmo para muitos desses jovens, né? Que tem um carinho pelo Neymar, mas o Neymar fora de campo não é tão bom assim para ser referência, Bem né? polêmico, né? Bem polêmico. Pois é, Paulo, então a derrota da seleção argentina já traz uma ideia da surpresa que será nesta primeira fase e o calvário que a Argentina vai passar para os próximos jogos até alcançar a classificação. É uma competição tiro curto. A Argentina terá mais 2 jogos. Precisará conquistar mais 6 pontos, ou seja, vencer os 2 próximos jogos para não correr o risco de ser eliminada na primeira fase da competição. Agora confesso, viu, Porlane, telespectador, eu como bom brasileiro, eu estou torcendo que a Argentina não passe de fase mesmo. Só gente, olha, eu fico até com medo de torcer uma coisa dessa e acabar virando para gente. Deus me livre. É verdade. Olha, a gente fala em Copa, fala também da Copa Nordeste, tem sorteio dos grupos hoje, é isso, Vidal? Paulo, na verdade a Federação Alagoana de Futebol já está com tudo preparado, o CRB está no grupo A, porque foi o campeão alagoano, e agora resta saber quem serão os adversários e para onde vai o CSA e para onde vai a equipe do Asa, que são os representantes da competição. A Copa do Nordeste, Porlando, é uma das competições que conseguiu alcançar um valor muito grande na parte financeira, econômica, e que dentro dessas competições regionais que o país já teve, foi a que mais conseguiu se firmar. Já tivemos a Copa Rio-São Paulo, já tivemos a Sul-Minas, já tivemos a Copa Verde, que envolve as equipes do Norte e do Centro-Oeste do país, mas nenhuma delas se sustentou tanto economicamente como a Copa do Nordeste. É a de maior valor, é a de maior presença de público e, naturalmente, todas as equipes do Nordeste na primeira fase lutam para poder participar dessa competição à altura, porque tem muito dinheiro envolvido. Então, o CRB, por ter sido campeão alagoano esse ano, já está na fase de grupos, está no grupo A do ano que vem, mas o CSA e o Asa vão passar por uma espécie de eliminatórias. São partidas que fará um contra o Ferroviário e outro contra o Potiguar. O CSA enfrenta o Potiguar do Rio Grande do Norte e o Asa vai jogar contra a equipe do Ferroviário do Ceará em 2 jogos. Se passar, vai para a fase de grupos, senão será eliminada da competição. Orlando. E o que é que a gente pode trazer de novidade do regulamento da Copa aqui em Alagoas? Rapaz, a Copa Alagoas, 5 de janeiro começa a competição, Porlando. Ou seja, virou o ano, já começa a Copa Alagoas. 14 equipes, o regulamento já divulgado pela Federação Alagoana de Futebol. São 7 times que participarão da segunda divisão. Na verdade, 6, porque um desistiu, né? Então são 6 times com os 8 da primeira divisão, inclusive CSA e CRB. Nós vamos ter, Porlando, em 2023, amigos telespectadores, 2 competições. No início do ano, 5 de janeiro, Copa Alagoas e 11 de janeiro, dia do meu aniversário, né? Dia do meu aniversário, Campeonato Alagoano. Aí, Viderlan, como é que vai ser? Bom, a Copa Alagoas ela será distribuída, é o seguinte, são 7 partidas na primeira fase, só jogos de ida, não terá jogos de ida e volta, só jogos de ida e os classificados, ou seja, as 2 equipes de melhor índice, elas promovem a semifinal e a final. Vai ser assim, tá? Isso vai envolver equipes da primeira divisão e equipes da segunda divisão. Aí se você me perguntar, Viderlan, e o campeão ganha o quê? Ganha o direito de representar Alagoas na Série D e ir para uma seletiva para disputar a vaga de Alagoas também na Copa do Brasil, que são outras 2 competições de boa possibilidade financeira para os representantes. Todo mundo de olho, então, né? De Todos olho, os times alagoanos de olho em campo e de olho no bolso também. É verdade, com certeza. Daqui a pouquinho, então, gente, você volta, tá bom, Viderlan, com essas informações aqui na nossa programação? Vou só encerrar o programa, beleza? Polânia, eu espero que você realmente encerre com esse mesmo brilhantismo e estou aguardando a quinta-feira chegar para ver você vestida de amarelinho aqui no programa. Cruzando os dedos, cruzando os dedos. É isso aí, gente. Mais detalhes a respeito do que vai acontecer no esporte, o que está rolando no esporte, você acompanha daqui a pouquinho no programa Canal Esportes. A gente vai se despedindo, vai ficando por aqui. Obrigada pela tua companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã às 11 horas aqui no teu canal 525 da NET. Até lá!